De todas as brincadeiras, a que eu gosto a melhor é pular corda, é pular corda. Olá, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente vai abordar o aspecto dos jogos e brincadeiras direcionados para o Enem. É brincadeira a quantidade de perguntas simples, fáceis, que você consegue gabaritar apenas prestando atenção nas minuâncias, nos mínimos detalhes sobre os jogos e brincadeiras e como efetivamente eles constroem parte da nossa identidade cultural. Então foca na tela, fica tranquilo e vamos que essa vai ser uma brincadeira assim divertidinha, que vocês vão conseguir curtir e entender efetivamente o que é o jogo e brincadeira agora. Então vamos lá. Cultura do brincar. Sem dúvida, as brincadeiras fazem parte da infância da maioria dos indivíduos. Mais do que diversão, elas podem propiciar aprendizados e experiências que vão além da imaginação. Ademais, pensando na construção da identidade cultural, essas atividades lúdicas são cruciais na identificação. Então, vamos contextualizar aqui o direcionamento do brincar. As brincadeiras, né, fazem parte da nossa construção identitária. Para isso, a gente tem que entender o que é identidade, como ela se constrói e, principalmente, como é no aspecto cultural, relembrar o que é cultura. Cultura, vamos direcionar para conhecimento de um grupo, tranquilo, de forma simbólica, assim, resumida do que seria a cultura, conhecimento de um grupo. Nessa parte da identidade, é aquilo com que eu me identifico, aquilo que eu me referencio, aquilo que eu tenho como direcionamento para eu me reconhecer. Então, a identidade vai para esse viés de reconhecimento. E por meio das brincadeiras a gente começa a identificar ou reconhecer determinados grupos com base nos conhecimentos que eles são desenvolvidos. Então, nesse sentido, a gente começa tanto a desenvolver quanto a reproduzir conhecimentos que de alguma forma eles nos caracterizam e nos doutrinam, vamos colocar assim entre aspas, porque é uma doutrinação de tipo uma formação do que você pode vir a desenvolver no futuro. Então aqui a gente vai fazer essa abordagem um pouco mais técnica, um pouco mais teórica, mas eu acredito que no final, de forma bem resumida, a gente consegue definir efetivamente o que é brincadeira, tranquilo? Mas aí vamos lá, conceitual. As brincadeiras são atividades lúdicas que desenvolvemos livremente, que direcionam para ações culturais comuns. Por tal motivo, pouco refletimos acerca das origens e seu real valor e significado. Os jogos e brincadeiras nos permitem refletir sobre diversos aspectos tais como cultura, sociedade, costumes, histórias e muito mais. Antes de continuar a leitura do texto, para a gente conceituar efetivamente o que é brincadeira, eu vou deixar que vocês frisem aí, peguem um caderno de vocês e já grifem a palavra, deixou aqui, lúdicas. Ludicidade. Essa palavra vai ser o norte total do direcionamento da compreensão do que é a brincadeira. Por quê? Porque é por meio das atividades lúdicas, são, como eu posso dizer, que você vai entender, imaginação, diversão, criação. Essa parte um pouco mais imagética, né, da nossa imaginação, elas nos direcionam por esse viés da ludicidade, algo de encanto, mistério. Então, as brincadeiras, elas nos propiciam esse olhar um pouco mais descontraído, um pouco mais criativo. Então, a ludicidade vai ser palavra fundamental para a gente entender a dinâmica da construção das brincadeiras. Outra parte muito importante para a gente destacar é que elas abordam aspectos da cultura, da sociedade, dos costumes, da história. Por quê? Porque por base na história, por base na por base na brincadeira, a gente consegue entender costumes que a história nos traz. A gente vai, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês algumas brincadeiras, que a história é o que desenvolveu ela, que é essa percepção do que a gente brinca e de como a gente brinca, vai desenhando e delimitando ações que são desenvolvidas no nosso cotidiano. Então é importante a gente fazer sempre essa relação da brincadeira com a ludicidade e dessa parte da ludicidade no desenvolvimento do aspecto social, cultural, histórico e identitário. Tranquilo? Então vamos seguir. Ademais, pensando na construção da identidade cultural, como a gente já mencionou, as atividades lúdicas são cruciais na identificação, pois a identidade nacional está correlacionada com aspectos históricos culturais, o que possibilita a ampliação do conhecimento. É basicamente o que eu já citei aqui. A brincadeira, ela vai pelo viés da ludicidade, nos propiciar conhecimento que vai ser desenvolvido e esse aspecto
de conhecimento vai solidificar a nossa cultura e vai fazer a gente ter uma identidade, porque a gente começa a delimitar um perfil, um referencial do que seguir e como seguir e o que reproduzir naquele meio que a gente está vivenciando. Tranquilo? A gente entendendo isso, a gente vai começar a trabalhar um aspecto que vai fazer a gente identificar determinados grupos, determinadas culturas, por base justamente na brincadeira. É importante a gente destacar aqui que no aspecto cultural identitário, a gente vai ter algumas matrizes de brincadeiras e jogos que fazem parte da nossa construção nacional. Então, para começar, a gente cita já a principal, que é a de matriz indígena. Os índios possuem muitos jogos e brincadeiras. Alguns são bastante conhecidos por vários povos indígenas e outros também são comuns entre os não índios, como a peteca e a perna de pau. Já outros são curiosos e originais. Existem brincadeiras que só as crianças jogam, outros que os adultos jogam junto e assim ensinam as melhores técnicas para quem quiser virar um craque nas modalidades. Aí na tela nós temos perna de pau, temos uma peteca, temos uma disputa corporal e uma das principais indígenas que a gente também desenvolve é o cabo de guerra. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro foi o aspecto de quem joga. Vamos voltar, deixa em tela. A gente pode observar que joga criança, adultos. É uma questão de vivenciar. Esse é o primeiro ponto. Então, todo mundo joga, tranquilo? As dinâmicas aqui desenvolvidas, algumas delas são comuns para os não índios. Então, a gente tem a peteca, que é uma adaptação, e a gente vai insere no nosso cotidiano. Perna de pau, eles conseguem desenvolver aquilo no seu aspecto cultural e a gente também acaba desenvolvendo. O cabo de guerra, por ter esse lance de disputa e tudo mais, a gente consegue vivenciar em um ambiente que não é aquele indígena. Então vejam que uma brincadeira ela consegue caracterizar determinado grupo, mas além de caracterizar, ela consegue se ampliar e perpetuar para outros grupos. Compreendido isso, a gente vai para mais um grupo identitário, que é as brincadeiras afros. Constituído por parte essencial do desenvolvimento do indivíduo, a brincadeira afro faz boa parte das brincadeiras e jogos preferidos das crianças brasileiras. Algumas delas são pega-pega, escravo de Jó e queimada. Outras, no entanto, ainda não são muito conhecidas por aqui, mas fazem muito sucesso entre crianças e adultos de muitos países africanos. Aqui a gente tem ciranda, que é um dos principais carros-chefes. A dinâmica de roda reverbera muito na cultura africana. E aí o que a gente pode trazer aqui quando eu faço todo aquele entrelaçamento que eu disse que tinha um aspecto histórico. Tem uma brincadeira chamada terra e mar, que é desse aspecto da cultura afro. Em que momento? Tem uma parte da construção histórica, que era o momento em que havia os navios negreiros, em que o escravo ele tinha a opção de ir para a terra ou ficar no mar. A história não é bonita, eu sei que é brincadeira para ser alegre e tal, mas esse viés de uma história contar, ou uma brincadeira contar uma história, ela tá passando sempre uma mensagem. É importante a gente entender quais as mensagens que determinadas brincadeiras querem passar. A gente consegue compreender isso e tentando identificar de tipo, por que eu faço essa brincadeira? Qual é o movimento? Qual é a intenção? Em que momento? Então, voltando, essa brincadeira da terra e mar era um referencial do que aguardava os escravos. A terra e o sofrimento, ou o mar e a morte, né? Mas se bem que está na terra, não era garantia de vida. Então, enfim, compreendido isso, já que a gente está um pouco mais borocochosinho nesse aspecto da brincadeira, vamos trazer ela de volta para o lado feliz, que é o aspecto do lazer e multicultural, porque a brincadeira tem esse viés muito forte do lazer, ó. Torna-se evidente, portanto, que nossa construção social está relacionada com as práticas que desenvolvemos no nosso cotidiano. Sendo assim, os jogos e brincadeiras no contexto indígena ou africano são alternativas de aprendizados, mas também de lazer. Vejam aí as imagens, isso aí são movimentos de elementos corporais dessas atividades, tanto jogos e brincadeiras, e aí o que a gente pode entender é que elas acontecem no contexto cotidiano, ou seja, são ações comuns que vão sendo desenvolvidas ali naquele dia, vão
se enchendo de significado, vão se tornando um conhecimento daquele grupo, logo se torna cultura. Nesse contexto cultural tem todo um aspecto histórico, social, que vai ter uma mensagem, vai ter uma simbologia e uma identidade, porque eu vou estar fazendo como um referencial para aquele grupo. Então, a gente entendendo tudo isso, a gente pode fechar aqui que os jogos como lazer seria o quê? Os jogos e brincadeiras permitem uma gama de conhecimentos e aprendizados, tanto motores como cognitivos, que de forma descontraída podem permitir o indivíduo se desenvolver plenamente. Sendo assim, é possível afirmar que a brincadeira é mais que diversão, é vida, porque ela vai trabalhar todo esse aspecto. Ela vai muito além de um livre momento de ludicidade e de, como eu posso dizer, descontração. Quando a gente analisa a palavra efetivamente lazer, é algo que a gente faz totalmente à parte de qualquer obrigação. Não é trabalho, não é escola, não é estudo, não é religião, não é momento da igreja, não... É um momento em que eu livremente posso exercer qualquer ação que eu almeje. Nesse aspecto, a brincadeira é uma alternativa em um viés de que, tipo, eu estou livre e eu escolho fazer com a minha liberdade, desenvolver uma ação lúdica. E aí esse aspecto de desenvolver, identificar, correlacionar, vai sendo entrelaçado de várias simbologias que vão representar e me identificar naquele grupo. Compreendido isso, a gente vai entender agora um ponto principal, que é a relação dos jogos, porque a gente já mencionou aqui a brincadeira como um instrumento de ludicidade, é uma dinâmica livre, em que todos estão envolvidos, em que todos estão participando, que todos podem brincar, né? Independente de idade, lembrem disso, porque pode ser um instrumento de lazer, mas eu não abordei efetivamente o aspecto do jogo, porque é importante a gente diferenciar jogo de brincadeira. Vamos aqui ver se vocês conseguem ir absorvendo e efetivamente identificar o que é o jogo, ó, modificando o jogo. Qual o objetivo da brincadeira? Qual o objetivo do jogo? Seja por diversão ou competição, de forma geral, a inclusão e diversidade fazem parte desse universo. Sendo assim, o princípio mais importante dessas práticas é permitir a todos a vivência. Logo, a adaptação nos jogos e brincadeiras se faz naturalmente. Para isso, usamos algumas estratégias, por exemplo, o uso de café com leite ou compensação. Café com leite, professor, a gente não está falando de brincar, já vamos tomar um cafezinho? Não, café com leite é uma abordagem no momento da mancha de tipo, ó, vamos brincar aqui, tem um grandão, tem um pequenininho. Esse pequenininho, como ele não vai conseguir correr tão bem, não vai conseguir participar tão bem, vamos deixar ele café com leite. Ele participa e vivencia, né, interage com todo mundo, mas a gente coloca uma regra específica para ele. Veja que eu estou adequando e ajustando. E é essa a principal característica do jogo. O jogo vai apresentar claramente uma regra. Ponto. Porém, o que é importante que a gente frise é que essa regra, ela pode ser adaptada. Mas o que leva para vocês aí, ó, dica do maroto. Jogo tem regra. Eu preciso estabelecer o que vai acontecer. Brincar, deixa eu ver. Vamos lá. Brincar de boneca, pronto. Eu não estabeleço regras. Eu pego a boneca, eu embalo ela, boto pra ninar, arrota aí, vamos passear. Vamos maquiar, cortar o cabelo, não importa. Eu tô ali livremente criando um universo de possibilidades por meio da brincadeira. Ludicidade, essa criatividade, essa imaginação. Tô brincando. Vou jogar, por exemplo, xadrez. Tem as regras pré-definidas do xadrez. Vamos jogar, deixa eu pensar um outro jogo aqui rápido. Queimada. Queimada tem regras pré-definidas para aquela modalidade. Ah, professor, mas queimada não é um esporte? Não, porque a gente já mencionou que o esporte tem regulamentação, tem uma estruturação. Às vezes o jogar não necessariamente ele vai ser de cunho efetivo competitivo. O que quer dizer que não necessariamente eu tenho que sair campeão, vitorioso, com medalha, troféu. Não tem esse viés. Tem o viés da vivência, da participação, da interação, do aprendizado, do conhecimento. Então, todos esses instrumentos estão imbricados dentro do contexto de jogos, porque
por base nas regras, eu começo a delimitar e estipular conceitos, formas, gestos e ações que possam ser desenvolvidas por meio daquela atividade que, em princípio, podia ser sim uma brincadeira. Eu peguei, por exemplo, vamos brincar da manja. Vamos brincar da manja. Peguei. Tô correndo aqui, pegando, toca, pega. Gente, agora, para fazer uma coisa diferente aqui, a gente vai para pegar. Quando eu triscar em você, você tem que ficar estátua. Para o colega descolar, tem que passar por debaixo da perna, entre as pernas do colega. A gente vai colocando regra. Tá vendo que a gente está pegando uma brincadeira e começa a estruturar regras, conceituar quem pegar em mais tempo, quem for mais rápido ganha. A gente começa a estruturar, vai tornando aquilo um jogo. É uma brincadeira que ela pode ser direcionada para um jogo, com base em estipulações de regra, o que vai tornar aquela brincadeira que era livre e desconexa, é esse contexto muito ferrenho das regras. Por mais que elas possam ser adaptadas, assim como as ações e atividades desenvolvidas na brincadeira podem também, visto que elas são amplas, eu tenho o meu cérebro infinito aqui para pensar no que eu quero criar. Então, nesse conceito, nesse contexto, a gente tem essa liberdade para pensar acerca dos jogos dos jogos e brincadeiras e entender que jogo tem regra, brincadeira é algo livremente lúdico. Tranquilo? Então, vamos seguir. 3, 2, 1. E aí uma coisa muito importante, que a gente tem essa liberdade dos jogos e brincadeira para todo mundo. E aí a gente vem aqui em um contexto muito importante. Então, atenção aqui. De uma forma lúdica, o brincar é o reflexo das relações sociais. Sendo assim, é muito comum brincadeiras serem rotuladas como de menino ou de menina. Contudo, se limitar por questões culturais ultrapassadas é impedir a evolução do ser. Aqui eu já trago uma reflexão para vocês, né? Porque menina brinca de boneca e casinha e menino brinca de soltar pipa. Quando eu disse, aqui, o Enem, ele vai pegar assim a sua alma e vai dizer assim, ó, te apresenta esse problema. Por que os meninos soltam pipa e as meninas brincam de boneca? Ah, porque boneca é coisa de menina e as meninas não sabem empinar a pipa e ela não vai... Vazio, raso, superficial. Vamos analisar que a brincadeira ela tem uma mensagem, ela tem um simbolismo, ela tem um direcionamento. Faz parte da nossa construção identitária. A mulher em sociedade é tida como a mantenedora dali dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Qual é a melhor forma de fazer isso? Preparar elas para essa rotina. E o que a gente faz? Ah, já que ela é criança, vamos começar a preparar, ensinar por meio de brincadeiras. As brincadeiras são aprendizados. Então, ela ali brinca de boneca, brinca de casinha, de ganhar panelinha para fazer comidinha, porque é o ensinamento, o doutrinamento por meio de uma brincadeira, um aspecto tão superficial e é desenvolvido ali no meio da brincadeira. Ah, e os meninos, por que os meninos vão voar? Porque o aspecto do voar é tão simbólico, filosofia, é tão... Voar é simbolismo para liberdade. Aos meninos é dado a possibilidade de ser livre. As meninas, cuidar da casa, brincar de boneca, cuidar dos filhos, lavar roupa, lavar louça, fazer comida. Os meninos, pode voar, liberdade. Aí, ó, vai, descai. Então, vejo que isso é uma representação simbólica do que é desenvolvido na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, vejo que é importante você entender para você, de frente, poder confrontar essas percepções de tipo, opa, é desenvolvido nesse contexto, por causa desse direcionamento, por causa desse posicionamento, mas não necessariamente deve retratar o que de fato é. Pergunta, é só a mãe que é responsável pela criança? Não. É só a mãe que é responsável pela casa? Não. Todos os envolvidos ali naquela casa, naquela relação, não devem ser responsáveis? Então, a todos deve ser possibilitados a vivência desde criança de instrumentos que possam auxiliar nesse conhecimento. Então, o menino pode brincar de boneca? Sim, porque se a menina brinca de boneca para aprender a ser mãe, os meninos podem brincar de boneca para aprender a ser pai. Olha que explosão de cabeça. Então, a partir do momento que você consegue ampliar e entender as percepções e a utilidade de cada uma dessas atividades, você consegue direcionar
de uma forma mais concisa de tipo, olha, isso é a compreensão, esse é o direcionamento, essa é a construção, essa é a identidade, esse é o objetivo. Compreendido isso, a gente vai agora para a importância dos jogos e brincadeiras, que além do aspecto lúdico desenvolvido no modo brincadeira, os jogos auxiliam no aspecto social, físico, cognitivo, visto que esses permitem uma melhor interação no contexto humano, colaboram no desenvolvimento motor, ampliam as percepções criativas e favorecem uma valorização das regras. Aqui é importante a gente entender que a gente vive em uma sociedade postas com regras. A gente respeita as leis e os jogos são a representação daquilo que você deve respeitar. Caso você não respeite, você está infringindo e a infração pode gerar uma coerção. Gente, que a pessoa está muito... Então é nesse contexto que você deve direcionar e compreender que cada atividade ela tem como colaborar na sua construção como indivíduo. Entendido isso, a gente vai aqui rapidamente para as brincadeiras no mundo afora, né, que por meio da globalização aproximou o mundo e transformou a forma dos sujeitos construírem suas identidades. Paralelamente, grupos culturais minoritários disputam a exclusividade dos símbolos, que são objetos definidores de sua cultura e se tornaram bens de consumo. Nesse contexto, as brincadeiras são exemplos dessas práticas de intercâmbio cultural. Sendo assim, temos como exemplo Jockey-Pô, Gato e Rato, Laguaraca, Esconde-Esconde. Ao contrário, por que eu coloquei Jockey-Pô? Porque todo mundo já brincou de pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura é o mesmo Jockey-Pô. O que a gente está falando aqui? Que diversas localidades do mundo desenvolvem o mesmo aspecto. Quem assistiu recentemente Round Six, acho que é isso o nome do jogo, da série em que os participantes jogam brincadeiras tradicionais que representam e reproduzem aquilo que é desenvolvido desde a infância em uma disputa. É basicamente entender que são brincadeiras estimuladas em um jogo, que tem um objetivo e que fazem esse resgate, mas fazem essa reprodução e, mesmo sendo produzido em um país estrangeiro, reproduz e mostra, né, evidencia atividades que a gente desenvolve aqui também. Então, é importante a gente ver esse crossover que vai acontecendo, né, essa fusão, essa cruza mesmo, essa troca de culturas que a gente desenvolve por meio da brincadeira. Além disso, né, torna-se evidente que a nossa construção social está relacionada com as práticas que desenvolvemos no nosso cotidiano. A gente já mencionou, que é aquilo que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Compreender nossa história é alicerçar a percepção que temos sobre o outro, sobre nós e sobre o mundo que nos cerca. Sendo assim, os jogos e brincadeiras são mais que práticas de diversão, são indicativos identitários. Por meio da brincadeira, a gente consegue compreender o mundo à nossa volta. E compreendendo isso, a gente consegue finalizar essa aula aqui com um mapa mental para vocês entenderem, né, o direcionamento. Temos as brincadeiras que elas podem ser configuradas nesse aspecto de jogos, desde que esses sejam entendidos como regra, né, por meio da adaptação. A brincadeira vai ter esse direcionamento da diversão, que tem como principal, tá em estrela aí, em destaque, ludicidade. Levem essa palavra com vocês. Nesse aspecto de brincadeiras e jogos, ludicidades, a gente tem 3 elementos ali que ficam pairando, que é a identidade, a cultura e a expressão, né, que a gente utiliza para se posicionar em relação ao mundo. E a dica que eu tenho para dizer é: só é brincadeira quando todos estão se divertindo. Então é importante entender que, tipo, como é que isso aqui pode cair no Enem? Uma questão de bullying em que a pessoa alega: não, eu só estava brincando. É importante entender que brincadeira é um instrumento de ludicidade em que todos os envolvidos estão se divertindo. Então, se o coleguinha não estava rindo, não é brincadeira. Então, é importante a gente entender e compreender como isso é cobrado. E para a gente ver isso na prática, vamos lá que agora não é brincadeira. É coisa séria. Questão na tela, analisem sempre o comando que está acima das alternativas. Então, a gente já vai para lá, ó. Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Então, a gente vai ter que entender no texto, né, o texto vai retratar algo de alguma brincadeira que passou, ela meio que se adaptou, né? O que a gente vai ter que analisar dela? Então, ó, ali temos riscar o chão para sair pulando, é a brincadeira que vem dos tempos do Império Romano,
Que brincadeira é essa? Ó, já tá ali dizendo, ó, a amarelinha, original, tal mais 100 metros, era usada como treinamento militar, ó, não era nem uma brincadeira efetiva, tinha um outro direcionamento. As crianças romanas, então, fizeram imitações reduzidas do campo, utilizando pelos soldados e acrescentaram numeração nos quadrados que deveriam ser pulando. Vejo que era uma atividade que elas foram modificando, foram adaptando. Hoje as amarelinhas viraram nos formatos geométricos e na quantidade de casas. As palavras céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho que marca no chão de giz, tinta ou graveto. Então veja que a gente foi adaptando, a gente foi modificando. Qual das alternativas vai dar esse direcionamento que vai evidenciar sobre o que é brincadeira? Ó, tem o caráter competitivo que se assemelha às suas origens. A brincadeira é uma competição, a gente já mencionou que não, é livre, acontece de forma livre, né? Ó, delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. Quem é que tem regra? Quem é que tem regra? Definição antecipada de números de grupos e participantes. Será que é isso? Objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. Possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. Vou passar aqui, eu quero só ver qual é a resposta. 5, 4, 3, 2, 1. Alternativa B, delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. Professor, delimitação de regra? Mas quem tem regra não é jogo? Vejam que a gente foi pegando e adaptando. A gente foi delimitando com o tempo. A gente, ó, começa dessa forma, depois eu vou começar a modificar. Porque as brincadeiras, por mais que elas aconteçam nesse seu contexto livre, quando a gente vai direcionando e modificando, a gente vai configurando ela como o quê? Como jogo. E o jogo tem o quê? É isso mesmo, tem regra. Então, já que a regra é essa, vamos seguir para mais uma. Lembrando, primeiro comando, deixa eu ver ali o comando, ó, considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por meio deles a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor. Entende-se que essa aqui não fez nenhuma menção efetiva sobre o texto. Então, provavelmente, a gente só vai precisar do nosso conhecimento, que eu sei que é muito vasto, porque eu acredito em vocês. Então, vamos só ver as alternativas. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora. Participação de todos? Interessante. O jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca da excelência. Nossa, quem é que busca excelência é a profissionalização, o esporte ali, aquele esporte mais competitivo. Então já descarta, joga fora no lixo. O jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão. Não, pelo amor de Deus, deleta essa palavra. Exclusão nunca mais. Aqui a gente quer que todo mundo participe. Inclusão hoje, inclusão amanhã, inclusão para sempre. Alternativa D, através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não podem ser modificadas. Oi? Não pode ser modificada. Como assim? Parece que não, não é mesmo? A gente aqui pode adaptar as regras. E a alternativa é, no jogo a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e de desenvolver habilidades motoras especializadas. Eu não preciso me especializar em nada e eu nunca sou obrigado sempre ter que aprender uma coisa. Eu só quero reproduzir. Então não necessariamente eu tenho que aprender sempre. Alternativa correta, A. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades. Tanto que a gente citou aqui como exemplo o lance do café com leite. Tem o mais velho, tem o mais novo, mas todo mundo quer participar. Vamos deixar o mais novo aqui brincar, mas a gente faz uma regrinha adaptada para ele. Por quê? Porque a gente quer que todo mundo vive em si, por mais que nem todo mundo tenha a mesma desenvoltura na hora do jogo. Temos pouco tempo e mais uma alternativa, vou deixar ela em tela, vejam o comando, vejam as alternativas, leiam o texto base se for preciso, a resposta, deixa eu até fazer rápido aqui, vamos ver quanto tempo. Segundo o texto, tem que utilizar o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição estabelece por meio da fruição esse sentido de fluir, tá? De trocar, de passar. Vamos ver aqui qual seria a alternativa correta. Ó. Caráter lúdico. Eu nem precisava nada. Tinha a palavra lúdico, tava lá, ó, gritando, vem de mim que eu tô certo. Ludicidade hoje, amanhã e para sempre. Porque sempre essa relação de caráter lúdico que permite experiências inusitadas, porque a gente quer que vivencie, experiencie,
e leve muito a sério, mas se divirta, porque esse é o objetivo da brincadeira. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, só acesse a plataforma Eduque para rever essa aula e as outras. E é isso. Vejo vocês numa próxima e vamos brincar, vamos nos divertir, só bora. Então bora. É isso. Tchau, tchau.